Maravilhoso Deus, Criador dos céus e da terra, estamos aqui nessa casa de oração, Senhor, onde sentimos a Tua presença. A Tua igreja tem apresentado louvores ao Teu nome, enaltecendo e confiando que Tu estás aqui conosco. E agora chegou o momento de ouvirmos a Tua palavra, a mensagem que está no coração do Teu servo, que tem se preparado para ser um instrumento nas Tuas mãos. Que a graça dos céus, que a presença do Teu Espírito renove a vida deste moço e ele seja um instrumento mais uma vez nas Tuas mãos para a glória do Teu nome e que milagres aconteçam enquanto a Tua palavra está sendo ministrada. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Cumprimento a todos nessa noite com a paz do Senhor. Amém. Meus irmãos, por gentileza, abram vossas Bíblias no livro de Êxodo. Livro de Êxodo, capítulo de número 3, versículo de número 13 em diante. Segundo livro da Bíblia, livro de Êxodo, capítulo 3, versículo 13. Os irmãos encontraram? Êxodo capítulo 3, versículo 13 em diante, vai dizer assim: Então disse Moisés a Deus: Eis que quando eu for aos filhos de Israel, e lhes disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me perguntarem, qual é o seu nome? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós. E Deus disse mais a Moisés, assim dirás aos filhos de Israel, o Senhor, Deus de vossos pais, Deus de Abraão, Deus de Isaque e Deus de Jacó, me enviou a vós. Este é o meu nome eternamente, e assim se lembrarão de mim, de geração em geração. Amém? Podeis tomar os seus assentos nessa noite. Sou grato a Deus pela oportunidade de mais uma vez poder cultuar ao seu nome neste lugar e também poder ministrar a sua palavra. Agradeço ao pastor Leandro pelo convite, aos pastores, obreiros que estão aqui nessa noite, que possam interceder pela minha vida, porque hoje Deus tem uma palavra ao seu coração, que você possa abrir seu coração e deixar Deus falar com você. Hoje Deus ele me conduz a pregar sobre o seu nome. Devemos entender que o nome para o povo judeu, ele está muito ligado ao ser, à identidade, à essência. Por exemplo, diversas vezes Deus ele muda o nome de alguém na Bíblia quando as suas identidades foram transformadas. Deus mudou o nome de Sarai para Sara, de Abrão para Abraão, de Jacó para Israel, de Simão para Pedro. Aqui nós entendemos então que o nome está muito ligado à identidade na Bíblia. Esses exemplos nos mostram que realmente os nomes na Bíblia estão ligados às suas identidades. O nome de Deus, portanto, não é diferente. Quando nós entendemos o nome de Deus, nós vamos entender qual é a identidade de Deus, quem Deus é, o que Ele pode também realizar em nós. Portanto, hoje a minha pregação possui o seguinte tema: o nome de Deus. O nome de Deus. E desde o início da minha pregação eu quero deixar uma verdade, e ao longo da minha pregação eu vou explicando ela, e a verdade é esta: o nosso Deus do Antigo Testamento, do Novo Testamento e dos nossos dias, Ele é o mesmo. O eu sou não mudou. Vou repetir, o nosso Deus do Antigo Testamento, do Novo e dos nossos dias é o mesmo. O eu sou não mudou. O contexto do versículo ao qual nós lemos nessa noite, ele vai nos mostrar que Moisés ele está no Monte Horebe. Moisés ele está no Monte Horebe, apacentando o rebanho do seu sogro Jetro.
Então Deus vai se revelar a Moisés. Através de uma sarça ardente, ela pegava fogo, mas o fogo não consumia a sarça. Isso nós sabemos, e Deus então, Ele chama a Moisés para ser o libertador de Israel do povo egípcio, que tinha escravizado o povo de Deus. Porém, surge uma dúvida em Moisés. Ele pergunta a Deus, e o que ele responderia se o povo de Israel, quando ele chegasse lá, perguntasse qual o nome daquele que lhe enviou? Qual é o nome daquele que te enviou, Moisés? Talvez José tenha feito essa pergunta por conta da cultura que ele havia vivido no Egito, porque os deuses egípcios, todos eles possuem um nome, mas ele não sabia qual era o nome do seu Deus. Então ele pergunta: se alguém me perguntasse, o que eu responderia? Quem que me enviou? Qual que é o nome do meu Deus? E Deus responde a dúvida de Moisés. Deus vai dizer no versículo 14, Deus disse: eu sou o que sou, e fala para eles que o eu sou te enviou. É isso que Deus disse, o eu sou te enviou. O termo eu sou aqui em seu original hebraico é a palavra Yavé, expressão essa que os judeus temem em falar, pois é o nome de Deus. Eles até por muito tempo esqueceram como se pronuncia essa palavra, porque eles temem em falar o nome de Deus em vão. Essa expressão ela possui um tempo indefinido. Isso aqui é importante. Essa expressão ela possui um tempo indefinido. E isso significa o quê? É que ela tem o mesmo tempo, ela representa passado, ela representa presente e ela representa futuro. Tem alguém que já entendeu? Aqui está a eternidade do nosso Deus. Por quê? Porque o nosso Deus, Ele é no passado, Ele é no presente e no futuro, Deus é também. Aqui nós entendemos que o Yavé, Ele é um Deus que não tem começo, é um Deus que não tem meio e é um Deus que não tem fim. É um Deus que operou no passado, um Deus que opera no presente e um Deus que continuará operando no futuro. Esse é o Deus Yavé. Porém, só com essa resposta de Deus a Moisés, nós não conseguimos entender de forma completa quem Deus é. Por isso, vamos sair agora do Antigo Testamento e vamos entrar no Novo Testamento. Eu quero falar agora sobre as 7 declarações do tipo eu sou no Evangelho de João. As 7 declarações do tipo eu sou no Evangelho de João. E antes de entrarmos nas declarações em si, vamos entender um pouco da diferença entre os evangelhos. Os evangelhos chamados sinóticos, que são Mateus, Marcos e Lucas, os 3 primeiros, eles são evangelhos direcionados para cada povo da época. Ou seja, Mateus, ele foi escrito direcionado para o povo judeu, Marcos para os romanos, Lucas para os gregos. E esses 3 evangelhos, eles se assemelham muito entre si, e eles se complementam de uma forma extraordinária e impressionante. Nenhum entra em conflito com o outro, mas se complementam, levando agora a nós entendermos quem é Jesus. O evangelho de João, porém, ele se diferencia dos outros 3, ele é distinto, ele é separado, ele não é um evangelho sinótico, ele é um evangelho que agora foca mais no lado divino de Jesus, no lado de Jesus sendo Deus, do que em seu lado humano, mostrando Jesus como realmente um Deus vivo, um Deus poderoso. O objetivo de João não era um povo específico como os outros, mas que todos vissem Jesus, independente de tempo, independente de geração, entendesse que Jesus é 100% Deus. Jesus não é só 100% homem, mas também é 100% Deus. João focou no lado divino de Jesus. Por isso que essas 7 declarações do tipo eu sou, só aparecem em João e não aparecem nos outros evangelhos. A partir disso podemos entender que Jesus, ele veio à terra com um objetivo, além de vários, mas esse também, nos revelar quem Deus é. Nós vemos que Jesus, ele é o Emanuel, o Deus
conosco. Jesus, ele enviou o seu Filho para nos mostrar quem ele é. Era Deus andando aqui na terra, no meio dos homens falhos, pecadores. Era Deus curando, era Deus fazendo, era Deus pregando, era Deus falando. Ali estava Deus na pessoa de Jesus. E agora eu começo a mostrar-lhes as declarações do Evangelho de João. Mas primeiro nós temos que entender que a expressão eu sou aqui, em todas as 7 declarações em João, elas vêm do grego egoeime, que é o mesmo significado da palavra hebraico Yavé, presente no Antigo Testamento. Então aqui é uma continuação para entendermos quem Deus é, quem Deus realmente pode realizar. E a primeira declaração do Evangelho de João é esta: eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida. João capítulo 6, versículo 35, vai dizer assim a palavra de Deus: e Jesus lhes disse, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. O pão é no mínimo 3 coisas. Primeira, o pão ele é alimento. O pão ele é alimento. Como alimento, ele nos faz vivermos de forma saudável. Aqui trazendo para o lado espiritual, quando nós nos encontramos com esse Jesus, com o eu sou, agora ele gera um alimento espiritual para nós, alimento que não vamos encontrar em outros lugares, alimentos que podemos buscar, mas nunca encontraremos. Pode ser o melhor alimento, mas só Jesus é um alimento que nos faz vivermos de forma saudável espiritualmente. Jesus é o alimento da nossa vida espiritual. Mas o pão não é só alimento, o pão também é sustento. O pão ele é sustento. Como sustento, ele faz com que estejamos estabelecidos e firmados apenas nele. Ele é o nosso sustento. O nosso Deus, ele é o que nos sustenta. Lembra da parábola da areia e da rocha, que um construiu a sua casa na areia, o outro construiu a sua casa na rocha. Eles construíram, só que veio o vento para as 2 casas, mas aquela que estava construída na rocha, ela não foi abalada. Por quê? Porque ali estava o sustento. Deus é o nosso sustento. As lutas vão vir para todo mundo, as batalhas vão vir para todo mundo, mas quando entendermos que Deus é o nosso sustento, ninguém nos abala, ninguém nos derruba, ninguém nos tira do propósito ao qual Deus estabeleceu para a nossa vida. Mas também Deus, o pão ele é a nossa força, o pão ele é o nosso alimento, o nosso sustento, e o pão é a nossa força. Nós entendemos que como força, ele faz com que a nossa força espiritual venha dele. Nós devemos que entender que nós nunca venceremos o inimigo se nós não obtivermos força através de Jesus. É ele que nos gera força espiritual. Nós podemos tentar com o nosso conhecimento, podemos tentar com a nossa força física, não conseguiremos vencer o maligno, mas quando nós entendemos que somos fracos, que dependemos de Deus para tudo, quando entendemos que a nossa força espiritual vem dele, aí ele nos fortalece, nós conseguimos vencermos o maligno. A Bíblia vai dizer que a nossa força vem através da palavra, e então nos tornamos fortes e estamos agora aptos a vencermos o maligno. Quando nós entendemos isso, que o pão ele é o nosso alimento, o nosso sustento e a nossa força, nós entendemos essa declaração que Deus é o pão da vida. João capítulo 6, versículo 58 vai dizer: este é o pão que desceu do céu, não como dos vossos pais que comeram maná e morreram. Quem comer este pão viverá
para sempre. Quem comer este pão viverá para sempre. Não falo aqui de um pão físico, não falo aqui de um pão momentâneo, eu não falo nessa noite de um pão terreno, não falo aqui nessa noite de um pão que te sacia por um momento, mas depois ele passa. Não, eu te falo aqui de um pão que você come e você é saciado eternamente. Eu falo aqui nessa noite de um pão que você come e você viverá para sempre. Esse é o nosso Deus. A segunda declaração do tipo eu sou é esta: eu sou a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. João capítulo 8, versículo 12 vai dizer a palavra de Deus: falou-lhes, pois, Jesus outra vez dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Jesus, Ele ilumina o nosso caminho. Sem Ele nós nos perdemos, nós caímos, nós nos machucamos, porque quando nós tentamos andar sozinhos sem Cristo, nós tropeçamos, nós vamos cair. Mas quando nós somos iluminados por esse Jesus, quando Ele está guiando o nosso caminho, nós andamos bem, nós andamos com Ele, nós chegaremos até o final. Nós vemos que, perceba aqui a expressão quem me segue não andará em trevas. Essa expressão aqui, ela é um particípio presente que indica uma ação contínua. O que isso quer dizer? Aqui Jesus está querendo falar que Ele só irá iluminar o nosso caminho se continuarmos seguindo a Ele. Se pararmos de seguirmos, Ele para de iluminar. Ou seja, nós devemos ter uma constância com Deus. Nós não podemos parar por causa das batalhas, nós não podemos parar e desistir por causa das lutas que se levantam. Não, parar é pior. Parar, a luz vai se acabar e só vai haver trevas. O negócio é nós seguirmos caminhando através da luz de Cristo. Vai vir batalhas tentando te parar, mas é o inimigo tentando apagar a luz de Cristo da tua vida. É o inimigo tentando colocar trevas na tua vida. Mas essa noite Deus está dizendo para alguém: eu sou a tua luz. Não para, não desista, não para de caminhar. Jesus está te guiando por esse caminho. Continua andando no caminho. Esse caminho nós entendemos que ele é estreito, que a porta é apertada, muitas vezes é difícil de andar, vamos ter que abdicar de coisas, vamos ter que renunciar coisas, mas a Bíblia nos revela que no final deste caminho que é Jesus, existe uma recompensa, uma vida eterna, existe algo glorioso que iremos receber da parte de Deus. Se por acaso nós escolhemos o outro caminho que é espaçoso, a porta é larga, é fácil de andar, é fácil de prosseguirmos, mas no final a consequência chega. A Bíblia vai dizer que tem lá no final perdição para a nossa vida. A terceira declaração que eu quero falar nessa noite é esta: antes que Abraão existisse, eu sou. Antes que Abraão existisse, eu sou. A primeira, eu sou o pão da vida. A segunda, eu sou a luz do mundo. A terceira, antes que Abraão existisse, eu sou. João capítulo 8, versículo 58 vai dizer assim: disse-lhe Jesus, em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Aqui Jesus não fala eu era, o que seria mais certo, já que ele está mencionando o acontecimento do passado. Ele está falando de Abraão. Antes que Abraão existisse, eu sou. Na nossa visão, o certo do português era: antes que Abraão existisse, eu era. Mas o que é que Jesus está querendo nos relatar aqui que nós venhamos entender, é que Jesus diz eu sou, provando um dos seus atributos incomunicáveis, que é a eternidade. Como eu já falei aqui, no passado Jesus é, no presente Jesus é e no futuro Jesus é. Ou seja, ele está dizendo: antes que Abraão existisse, eu sou. Jesus não se delimita ao tempo humano. Jesus, ele percorre na eternidade. Jesus, ele não está baseado no nosso tempo terreno, não. Deus, ele é um Deus eterno, ele está no controle da eternidade. Deus é no passado, no presente e no futuro.
A quarta declaração: eu sou o bom pastor. Eu sou o bom pastor. João capítulo 10, versículo 11 vai dizer: eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Em 1 Pedro 5,4 diz que ele é o sumo pastor, ou seja, ele é o principal pastor. Em Hebreus capítulo 13, versículo 20 diz que ele é o grande pastor, ou seja, ele é maior que todos os pastores. Jesus vai dizer que ele deu a vida, ele foi um pastor que deu a vida pelas suas ovelhas. Jesus, ele se sacrificou pelo seu rebanho, ele morreu no lugar das suas ovelhas. O sacrifício era para as ovelhas, mas o pastor resolveu morrer no lugar do seu rebanho, para que todos possam agora receber a vida eterna. Aqueles que crerem nesse pastor possam herdar a vida eterna. Jesus aqui nos deu um exemplo do que é ser um líder de verdade. Por quê? Porque líderes devem se importar com as suas ovelhas e não apenas com as suas posições momentâneas. Jesus, ele poderia muito bem se importar, ele era o maior pastor, ele era o maior líder que já existiu e existirá. Ele poderia querer elogios, ele poderia buscar posições, ele poderia querer ser rei, ele poderia muitas coisas, mas o que ele decidiu fazer foi o improvável. Ele decidiu morrer no lugar das suas ovelhas. Esse é o nosso exemplo de líder, Jesus. Urabasulamakandalabasúria. Jesus foi o maior líder que já existiu, o maior pastor de todos os tempos. Ele deu a vida por nós pecadores, falhos, errados, mas mesmo assim ele resolveu se entregar por nós. A quinta declaração: eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. João capítulo 11, versículo 25 vai dizer: disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Ainda que esteja morto, viverá. Jesus está falando de ressurreição e vida espiritual, tanto no sentido terreno de uma pessoa que estava morta espiritualmente e agora ressuscita, tendo agora uma vida abundante em Deus, quanto no sentido celestial de agora morrer fisicamente, mas o espírito ressuscitar para uma vida eterna. Jesus está dizendo: eu sou a ressurreição e também sou a vida. É por isso que o apóstolo Paulo vai falar em Filipenses capítulo 1, versículo 21, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Ele entendeu que através de Cristo ele pôde ter uma vida abundante. E se ele morresse, Ezequiel, se ele morresse, ele entendeu: eu vou me encontrar com Deus e vou ter uma vida eterna. Eu posso até morrer, mas a minha morte não vai ser prejuízo, a minha morte vai ser lucro, vai ser ganho, vai ser melhor ainda. Essa é a vida e a esperança do cristão. Quando ele entende quem Deus é, nós entendemos que Deus é a ressurreição e a vida. A sexta declaração: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. João capítulo 14, versículo 6, disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Aqui nós vemos que Jesus, ele é o único caminho para Deus e para o céu. Não existe outro caminho ao qual nós vamos chegar até o céu. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo,
homem, ele é aquele que vai nos levar até o céu. É através de Jesus que um dia nós chegaremos até o céu. Por quê? Porque a Bíblia vai dizer que quando Jesus morre, o véu do templo é rasgado de alto a baixo, significando o quê? Nos dando um livre acesso para o céu. Antes não, porque Jesus não tinha morrido, mas agora sim, através de Cristo, através do sangue dele, através do sacrifício dele, nós podemos um dia habitar até Deus, junto com Deus. Esse caminho foi aberto quando ele se sacrificou por nós. Jesus não é uma parte da verdade, mas Jesus é a verdade absoluta também. Ele é o caminho e ele é a verdade absoluta. João capítulo 8, versículo 32 vai dizer: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quem é essa verdade que nos liberta, que nos libertou e que pode te libertar nessa noite? Essa verdade só tem um nome. Essa verdade é Jesus Cristo de Nazaré. É Ele que pode libertar a tua vida. Jesus, Ele é a verdade que nos liberta. Ele é a própria verdade, por isso através dele somos libertos de tudo que o inimigo nos prendeu, de tudo que o inimigo e o maligno tentou nos prender, nas amarras do pecado. Jesus veio como a verdade que nos liberta de tudo que o inimigo nos prende. Nesta noite, eu não sei como você chegou aqui neste lugar, mas talvez você está preso em cadeias, em amarras que o inimigo tem te prendido. Você tenta, mas não consegue. Nessa noite, essa verdade, através do poder da palavra de Deus, chega até o teu coração e está te libertando hoje, aqui e agora. O poder da palavra de Deus, desta verdade, te liberta. Jesus, Ele nos oferece uma vida espiritual na terra e uma vida eterna do céu. Por quê? Porque Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. João capítulo 10, versículo 10, a parte A do versículo é difícil para nós, porque vai dizer assim: o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Mas a parte B é uma esperança maravilhosa para nós, porque vai dizer assim: eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu quero abrir um parênteses aqui nessa noite. Se por um lado o inimigo vem para matar, para tentar roubar a tua vida, para tentar te destruir de todas as formas, quando você entende, está com Jesus, aquele que está com Cristo, agora tem uma vida, e não só uma vida, mas uma vida abundante nele. Entenda, se você está em Cristo, pode se levantar inimigo para te matar, pode se levantar inferno para te destruir, mas se você está com Deus, inimigo não te toca, inimigo não te abala, inimigo não te destrói. Inimigo não pode tocar naquele que está com Deus. A sétima e a última declaração: eu sou a videira verdadeira. Eu sou a videira verdadeira. Primeira declaração: eu sou o pão da vida. Segunda: eu sou a luz do mundo. Terceira: antes que Abraão existisse, eu sou. Quarta: eu sou o bom pastor. Quinta: eu sou a ressurreição e a vida. Sexta: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E a sétima: eu sou a videira verdadeira. Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador. João capítulo 15, versículo 1. Jesus, Ele é a videira e nós somos os ramos ligados a essa videira. Só seremos frutíferos quando estivermos ligados em Jesus. Aqui fica claro que Jesus não quer apenas operar em nós, mas Ele quer operar através de nós. Por quê? Porque os frutos que produzimos servirão de alimento para alguém. As folhas que produzirmos servirão de sombra e de descanso para alguém. Ou seja, Deus também quer que nós sejamos usados para auxiliar alguém, para mostrar quem Ele é para alguém, para mostrarmos
como e aquilo que Deus pode fazer para alguém. Entenda, nessa noite você entendeu quem Deus é, mas você não fique só para você guardado isso. Mostre para essa geração o que Deus pode realizar. Mostre lá no seu trabalho o que Deus pode fazer. Mostre lá na sua escola o que Deus pode realizar. Deus é poderoso. E Deus, Ele age independente do lugar, independente da pessoa. Ele continua sendo o mesmo. Ele não mudou. Para encerrar, eu quero repetir aquilo que eu disse lá no início. O nosso Deus do Antigo Testamento, do Novo Testamento e dos nossos dias, Ele é o mesmo. O eu sou, Ele não mudou. O mesmo Deus que falou com Moisés na sarça, o Yahvé, o mesmo Deus que se revelou no Evangelho de João, é o mesmo Deus que é poderoso em nossos dias. A nossa geração ainda tem um Deus que é poderoso. A nossa geração ainda tem um Deus que é o pão da vida, que é a luz do mundo, que é o caminho, a verdade e a vida, que é a videira verdadeira, que é o bom pastor. Esse Deus ainda pode operar na tua vida. Esse Deus ainda pode operar na tua família. Êxodo capítulo 3, versículo 15 vai dizer: este é o meu nome eternamente, e assim se lembrarão de mim de geração em geração. De geração em geração. Deus não quer que nós nos esquecemos do nome dEle, e de quem Ele é, e daquilo que Ele pode fazer. Muitas vezes pela nossa rotina diária nos esquecemos o quão grande e maravilhoso é o nosso Deus. O nosso Deus é poderoso. Ele não é um Deus que está parado, Ele não é um Deus que não tem olhos, é um Deus que tem olhos, que tem mãos, é um Deus que pode realizar o impossível pela nossa vida. Se coloque de pé, eu peço que o grupo se prepare para louvar nessa noite. E você que sentiu que essa palavra falou com você neste lugar, passe aqui à frente, que eu quero orar pela sua vida. Você que ouviu essa palavra e entende que esse Deus é poderoso, que o eu sou ainda faz nesses dias. Passe aqui à frente, eu quero orar por você. Passe aqui à frente, Jesus está aqui neste lugar. O mesmo que agiu no passado é o mesmo Deus que age no presente. Venha, Jesus está aqui nessa noite. Dê liberdade para o agir do Espírito Santo. Abra seu coração, a palavra foi pregada, mas agora que você possa fazer a sua parte. Abra seu coração e deixa Deus tocar na sua vida. Deixe Ele amolecer o seu coração nessa noite. Ele vai trabalhar no seu interior a partir de agora. Venha para frente, tem mais gente que tem que vir, vem. A porta da graça está aberta, o caminho está liberado, o véu foi rasgado, vem. Eu adorarei. Jesus está aqui para curar as tuas feridas. Oceano do Espírito, glória, e ali adorarei ao Deus meu. Espírito, Espírito, esse Espírito te renova nesta noite. E desce como fogo. Esse Espírito te toca nesta noite. Deixa Ele te tocar. Deixa Ele te tocar agora. Me enche-me de novo. Espírito, Espírito, e desce como fogo. Vem como em Pentecoste. Me enche-me de novo. Venha
ainda dá tempo. Venha, a porta da graça está aberta. Venha com o coração aberto. Venha para ser transformado nesta noite. A palavra que ainda transforma foi pregada neste lugar. A palavra que ainda liberta está aqui nesta noite, disponível para você. Eu adorarei você do Espírito, e a me adorarei ao Deus do meu amor. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste, me enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, Glória, aleluia. vem como em Pentecoste, me enche-me de novo. Eu navegarei. Nós devemos entender nessa noite que o Eu Sou está aqui neste lugar. Ele, além de ser um Deus que é eterno, Ele é um Deus que é onipresente. Ele está aqui nesta noite. Entenda, Ele é tudo aquilo que você precisa que Ele seja. Ezequiel, eu preciso de uma cura, Ele é a cura para você. Ezequiel, eu preciso de descanso, Ele é o descanso que você precisa. Ezequiel, eu preciso de libertação, Ele é a libertação nesta noite. Ezequiel, eu preciso de transformação, Ele é a sua transformação aqui neste lugar. Ezequiel, eu preciso de renovo nessa noite. Esse Deus é o teu renovo. Começa a abrir o seu coração e dê liberdade para Deus operar na tua vida, para Deus operar no teu coração e transformar totalmente a tua vida. Assim como Ele chamou Moisés, assim como Ele se revelou a João, aqui Ele está se revelando a você nesta noite. O Eu Sou está te revelando aquilo que Ele tem para a sua vida. Ele é a luz da tua vida, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é o pão que te alimenta nesta noite, Ele é o teu sustento, Ele é a videira que você vai ser ligado nele, Ele é o teu bom pastor, Ele é tudo aquilo que nós necessitamos, tudo aquilo que nós precisamos. Eu quero fazer uma pergunta antes de orar. Se tem alguém que quer aceitar a esse Deus nessa noite, levante a sua mão como um sinal. Se você quer aceitar a esse Jesus ou voltar para Ele nessa noite, essa palavra falou com você e você quer tomar essa decisão perante o altar do Senhor, levante a sua mão. Eu só quero orar pela sua vida. Levante a sua mão se você quer aceitar ou voltar para Cristo nessa noite. Jesus está falando com você. Tem alguém que quer aceitar ou voltar para Cristo? Eu pergunto mais uma vez. Jesus falou com você através da palavra. Jesus quer transformar a sua vida. Jesus quer transformar a sua família. Se tem alguém que quer aceitar ou voltar para Cristo, levante a sua mão. Os obreiros vão orar pela sua vida. Se não tem, eu quero orar nesta noite. Vamos orar. Senhor meu Deus, eterno Pai, nos colocamos em Tua presença, Senhor. Pai querido, te agradecemos pela Tua bondade, pela Tua palavra, Senhor, que ainda nos liberta. Pai querido, nessa noite que ninguém possa sair daqui, Senhor, vazio. Mas que possamos sair cheios, entendendo quem o Senhor é, entendendo a sua identidade, entendendo que o Senhor é o mesmo, o Senhor não mudou.
entendendo o seu nome, Senhor, e que devemos lembrar do seu nome de geração em geração. Senhor, que nós possamos chegar em casa, Senhor, motivados, alegres, entendendo que o Senhor é o Deus da nossa vida e que o Senhor é maior que tudo e maior que todos, Senhor. O Senhor é o Deus criador da terra, o Senhor é o Deus criador do céu, e o Senhor é o Deus que um dia nós nos encontraremos contigo no céu de glória. Que possamos estar preparados, Senhor, para quando o Senhor vir buscar a sua igreja, nós possamos subir, Senhor, contigo ao encontro nas nuvens. Fica conosco, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.